Palhetada. A palhetada, via de regra, é livre no que diz respeito a quase que tudo. A como você segura, a como você articula, onde você apoia para tocar. Mas essas decisões vão interferir no senso estético do que diz respeito ao timbre e na eficiência daquilo que está sendo feito. Então, via de regra, eu articulo assim, com meu punho, mas também posso articular com meus dedos. E posso apoiar em vários lugares. Eu posso apoiar com essa parte do braço no instrumento. Eu posso apoiar com o meu punho na ponte do instrumento e articular. Eu posso apoiar com o meu dedo mindinho em qualquer parte onde a minha mão sinta conforto e articule. Tudo isso é muito usual. O que eu não posso fazer é não ter nenhum tipo de apoio, deixar a mão voando e tocar. Vai cansar muito. Depois de pouco tempo vai ser ruim, vai ser cansativo, vai ser doloroso, coisas nesse sentido. E sobre essas decisões, se eu tiver que tocar, por exemplo, uma coisa assim, né? Eu tô, além de abafando para ter esse timbre em oposição ao timbre, eu tô apoiando de uma maneira em que eu articulo os meus dedos. Se eu quisesse articular o punho, seria muito difícil. Eu acho que é impossível abafar, porque eu preciso do punho para abafar. Seria muito esquisito eu ficar. Eu acho que não é viável. Mas também poderia estar com o dedo aqui, também poderia estar de várias outras maneiras, poderia estar em pé. É muito comum de se observar em shows ao vivo, em determinados trechos do show onde a pessoa que está tocando guitarra precisar de fazer uma coisa mais cabeluda, mais difícil, que exige mais dedo. E naquele pequeno momento a pessoa coloca o pé em cima do retorno para poder levantar o instrumento e ficar numa altura em que aquela correr super lá embaixo não permitiria. Então a posição do instrumento também tem a ver. O registro do instrumento tem a ver. Se eu estou tocando aqui ou se eu estou tocando mais para cá, eu vou possivelmente mudar o meu jeito de articular e mudar o meu jeito de segurar. Se eu toco mais para cá, a minha tendência é que eu faça esse movimento com o instrumento, porque senão a minha mão vai ficar assim, vai tender a ficar assim, não é que vai ficar assim. Depende do que eu estou fazendo, em que corda eu estou tocando, que notas eu estou sustentando enquanto outras têm que serem tocadas ou não. É um acompanhamento, é uma melodia, é uma coisa que demanda resistência, é repetitiva. Eu vou ficar 10 minutos fazendo a mesma coisa sem parar, ou é um pequeno trecho. Então tudo depende, tudo é situacional, tudo é discutível, tudo é analisável. Mas via de regra eu sempre vou precisar ter um apoio, um jeito de articular. Por que eu estou dando ênfase ao jeito de articular? Quando a gente vai estudar os exercícios de dedo, sejam eles quais forem, aquelas coisas que todo mundo passa, desmembramentos disso, né, ramificações disso, faz sentido que eu me preocupe em usar o jeito de apoiar e articular que mais me dá segurança quando eu estou no meu conforto do lar praticando, desenvolvendo as coisas mais difíceis que eu já toquei até então, né, para conseguir não só tocar em andamentos mais ágeis, fazendo coisas mais difíceis mesmo, mas principalmente mantendo
a concentração, uma boa respiração, uma boa atenção do que está acontecendo ao redor da gente enquanto a gente toca, enquanto a gente está tocando as coisas, além, obviamente, da precisão, né? Tocar precisamente realmente não é fácil, demanda muitos anos, e aí, enfim, é basicamente isso sobre o assunto. Se eu fosse tocar, outro exemplo, se eu fosse tocar isso aqui, outro exemplo em que eu estou abafando, eu não estou tocando. O timbre da referência é. Então, para ter esse abafado, eu estou articulando os meus dedos e não o meu punho. Um exemplo diferente. Se eu quiser tocar algo feito. Nesse caso, eu estou articulando o meu punho. Eu estou deixando. Eu não estou abafando nada. Eu até poderia tocar, mas não é uma escolha minha. Em alguns casos, tanto um jeito de articular quanto outro jeito de articular vão contemplar tão bem quanto. Em outros casos, um jeito vai ser muito mais fácil ou sequer o único jeito viável. Então não se trata de melhor ou pior, se trata de uma versatilidade no jeito de tocar. Outro jeito de se tocar. Às vezes, em vez de a gente tocar articulando o punho ou articulando os dedos, a gente articula o próprio antebraço como se estivesse fazendo um acompanhamento, um chacoalho, e toca meio que todas as cordas. A gente toca... se eu for tocar aquela música... eu adotaria esse jeito, né? Depois não. Aqui eu já voltei a articular de outra maneira. Eu poderia ter feito. Fica legal também, mas não necessariamente. É este momento. Nesse momento faz muito mais sentido que eu articule assim do que ou o senso estético, o resultado final vai mudar. Então a nossa maneira de atacar é relevante por conta disso. Eu posso fazer uma paletada, via de regra, alternada. Se meu primeiro ataque foi para baixo, meu próximo será para cima. Se meu último foi para cima, meu próximo será para baixo, e assim eternamente. Vou tocar... mais uma vez, mais devagar, mais perto aqui. Eu posso ter uma paletada somente para baixo. Isso faz sentido se eu for tocar coisas feitas... eu acho que seria... eu toquei tudo para baixo. Seria estranho se eu fizesse... mesmo que no resultado sonoro não ficasse tão distante, a gente sente o que a gente está fazendo de uma maneira muito diferente. E seria um desconforto tocar isso assim. Faz mais sentido tocar todas para baixo. E também tem uma questão de acentuação, né? Se eu tocar esse tipo de levado, em alguns momentos
eu preciso não ser totalmente para baixo, mas nem todas as notas estão com a mesma força. Então, para dar sentido ao acompanhamento, ao riff que está sendo tocado, às vezes essa decisão de onde é para baixo, onde é para cima, pode mudar em virtude de onde tem que ser acentuado. E a última possibilidade de palhetada é a híbrida, onde eu toco tanto com os dedos quanto a palheta. O que pode significar somente a palhetada em um dedo, 2 dedos ou 3 dedos. Eu posso fazer como se eu estivesse tocando com a... O timbre não é idêntico ao... Se a pessoa usa a unha grande, ela vai ter que lixar usando um ângulo, esse ângulo com a palheta na mão, que é diferente do ângulo quando você está com a mão assim, como se estivesse tocando, e vai fazer o polimento com a lixa assim, né? Então, se você fosse tocar das duas formas, você ia ter que fazer o polimento 2 vezes. Mas isso é um papo para quem usa unha grande, para quem lixa a unha, não é todo mundo. Então, mas eu só toco com os dedos, eu acho a palheta difícil. Não precisa adotar a palhetada como jeito oficial. Mas uma coisa que pode chamar a atenção no futuro para não adotar, mas considerar a existência da palhetada é que cavaco, banjo, bandolim são instrumentos que adotam a palhetada. E às vezes você vai querer não só tocar esses instrumentos, mas também conhecer um pouco do universo deles através do violão, através da guitarra. Então você vai conhecer aquelas músicas. De repente vai adotar quando a coisa é artística, significa que a pessoa leva a sua própria autonomia para onde ela desejar. Então, não desconsiderar a palhetada, mesmo sem estudar dentro da sua rotina, parece um bom negócio para mim. E vim falar nisso, como se estuda palhetada? É diferente, como já foi ilustrado, o uso da palheta para melodia ou acompanhamento. Muitos alunos têm resistência em atingir inicialmente o conceito de melodia. Muitos não ouvem música, não que ouçam músicas sem melodia, também fazem isso, mas tem uma resistência a dissociar a melodia do que é feito pela voz. Então, genericamente, né, no primeiro momento eu digo, melodia é a parte do cantor. Só que a parte do cantor só existe nas canções, e a música é um pouco mais abrangente do que o formato canção. Mas para quem ainda não está familiarizado, melodias são notas musicais, uma tocada ou cantada de cada vez, que fazem um sentido entre si que costuma, no caso das canções, corresponder à frase literária, tanto em termos de início, meio, fim, acentuação, sentido como um todo, respiração e assim vai. Então, para quem não está achando abstrato, por hora, melodia é a parte do cantor. E o jeito que você estuda a sua articulação, o seu apoio, a sua palhetada para tocar melodias, não é o mesmo jeito que você estuda para fazer acompanhamento. Quando você faz acompanhamento, você toca... Você chacoalha, né? Você faz... E a primeira dificuldade do aluno iniciante
no chacoalho, ele pega o instrumento e faz assim. E não faz nada que tenha muito sentido. E quando faz por muito pouco tempo. Ele quase que pega no tronco, ele arra naquele acorde, aquele primeiro acorde, e ele faz uma coisa meio... E aí ele se perde, não vê mais sentido, e quando ele vê, cadê, já foi. Então, se esse é o seu momento musical, a minha recomendação é que você evite raciocinar a levada do acompanhamento. Essa necessidade de dizer nomes para as coisas, de rotular, de identificar, de fazer um diagnóstico do processo criativo, de ser um cientista, um pedagogo, um intelectual, nesse momento isso não te ajuda, isso te afasta da vivência, da prática do instrumento, que é não apenas intuitiva, mas ela é mais do sentir do que do saber, ou do saber através do sentir, enfim, são definições, são conceitos. Entenda que sentir é saber nesse momento e, portanto, pensar não é muito relevante. Senta, toca, deixa acontecer até acontecer. Em algum momento, aquele pequeno trecho, aquele pequeno início, meio, fim, aquele pequeno curto negócio que parece que vai dar alguma coisa, vai se repetir. E quando isso acontecer, você assume aquilo, não se preocupa em memorizar, não se preocupa em registrar para saber o que era necessariamente, pode fazer também. Mas você só deixa acontecer até que ele vai voltar. E vai voltar uma segunda vez, vai voltar uma terceira vez. Enfim, para as melodias, a sua primeira preocupação deve ser acertar a corda, porque o que vai acontecer no nosso primeiro momento, nossa primeira tentativa, é tocar uma corda aqui e apertar outra corda aqui e ficar que nem um louco olhando para cá e olhando para cá, olhando para cá, olhando para cá. Então, esquece essa mão, só com essa, toca, por exemplo, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, mas isso é muito fácil para mim. Tudo bem, tudo dá para tornar mais difícil, mais cabeludo, mais experiente. Mas para quem nunca usou uma palheta, está segurando pela primeira vez, isso é mais do que suficiente para ter uma boa vivência. Toca 4 vezes em cada corda, não precisa repetir, quando chegar na última já sobe. E faz isso ao ponto de que você consiga fazer sem olhar para o instrumento, sem ter essa necessidade de enfiar a cabeça aqui para poder saber o que está acontecendo. Não é fácil, significa aprender essas distâncias pelo tato e não pela imagem. Até você tocar sem grandes problemas. E num segundo momento a gente discute o abafar, o som, o controle do som. Cada um tem o seu processo, ninguém está com pressa. Isso é um breve relato, uma breve elucidação sobre usar palheta. Muito obrigado.